jovenzinhos e jovenzinhas, começou mais um Corrida On Demand. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Thiago e começou mais um programa Corrida On Demand, um programa sobre corrida de rua de forma simples para você ouvir no seu pace e onde você quiser. É isso aí, como eu disse, meu nome é Thiago e toda sexta-feira sai um episódio novo nas plataformas de áudio e no YouTube. Então, seja pelo áudio, seja pelo vídeo, obrigado pela sua audiência, tamo junto. E se esse é o seu primeiro programa, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Corrida On Demand. Palmas! E no programa de hoje nós conversamos com o Antônio Carlos de Jesus, mas conhecido como Carlinhos. Ele é um atleta ali, amador da região de Campinas, que tem uma história muito motivadora e realista, onde a força de vontade, o esporte e a fé são ingredientes que fizeram esse cara se tornar um vencedor, o vencedor que é hoje. Isso é muito importante dizer. E essa conversa ela foi dividida em duas partes. Nessa primeira parte você vai conhecer um pouco da pessoa do Carlinhos. Ele fala um pouco sobre sua fé, sobre como ele começou, como foi esse desafio. E na próxima semana a gente vai continuar essa conversa sobre a parte do atleta Carlinhos, como o Carlinhos faz os seus exercícios hoje. Então esse programa está dividido em duas partes, tá? Essa primeira semana então a gente vai conhecer um pouquinho do Antônio de Jesus, o Antônio Carlinhos como pessoa. E depois a gente vai conversar um pouco com ele sobre a parte do esporte, tá? E ainda nesse programa temos a Laís falando também sobre suplementação de carboidratos. E tem os salves da semana também, óbvio, né? Então, bora pra essa conversa que ficou boa demais. E aguarde, porque esse programa, lembrando, tá dividido em duas partes. Vamos ouvir a primeira parte agora, tá bom? Então aguarde a emoção aí, segura a emoção, meu jovem, segura essa emoção. Porque tem uma galera que é bastante emocionada, viu? É isso aí, mas isso faz parte do programa. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, bora pra essa conversa que ficou boa demais. Você está ouvindo o Corrida On Demand no seu pace, onde você estiver. Muito bem, senhoras e senhores, já estamos aqui com esse cara que vai contar uma história sensacional de vida pra gente. O Antônio Jesus topou tá aqui conversando com a gente. Hoje ele tá aqui pra contar um pouco da sua história, como era a sua vida antes da corrida de rua, o que o fez, né, o que o trouxe até a corrida de rua. Eu sei que ele tem uma história de vida sensacional. Eu não quis ouvir nos bastidores. Ele começou a contar, eu falei, não conta agora não, conta na gravação, porque eu quero ter a mesma surpresa que você que tá escutando pelas plataformas de podcast, pra você que tá assistindo aqui no YouTube. Eu quero que eu quero sentir essa emoção, eu quero ser impactado pela história dele juntamente com você. Então, Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao Corrida On Demand. Eu quero que você se apresente pra galera aí, fala um pouquinho quem é o Antônio e já começa a dizer aí quem era o Antônio antes da corrida de rua e o que te fez levar, o que te fez chegar, na verdade, até a corrida de rua. Então, cara, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, fica à vontade aqui. A casa é sua, meu jovem, fica à vontade, se apresente para nossa audiência aí. Fala, Thiago, fala, galera. Eu sou o Antônio de Jesus, mais conhecido como Carlinhos, aqui na região de Campinas. Só que eu sou morador de Montemor e trabalho como coletor de lixo em Campinas, né? Há 23 anos. E para mim é um motivo de muito orgulho, né? Poder estar aqui participando desse podcast, poder falar um pouco da minha história, poder falar de Deus e falar o que Deus fez na minha vida, usou o esporte para poder me resgatar. Então, para mim é muito orgulho mesmo. É isso, cara. Eu quero que você fique à vontade para contar a sua história mesmo, sem qualquer tipo de restrição. Conta tudo pra gente, que é sobre isso que a gente quer ouvir. O Corrida On Demand, ele tem essa ideia de conversar com pessoas que têm alguma história relacionada com a corrida e de alguma forma incentivar outras pessoas que querem fazer esse esporte ou que encontram no esporte uma porta de escape para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Cada um tem a sua razão para estar na corrida de rua. E eu quero muito ouvir a sua história. Eu já quero que você comece falando então, Antônio, sobre quem era o Antônio antes da corrida de rua, e por que você escolheu, ou por que a corrida de rua te escolheu.
Conta um pouquinho dessa sua trajetória antes do esporte. Então, como eu falei, né, eu sou coletor de lixo há 23 anos. E quando eu entrei na coleta de lixo, eu entrei por necessidade mesmo, né? Não tinha, antes de eu entrar na coleta de lixo, eu era cortador de cana. Só que aí, com a chegada das máquinas e tal, foi acabando esse serviço braçal. E a porta que Deus abriu para mim foi a coleta de lixo. E quando eu entrei por necessidade. Hoje eu amo o meu serviço, amo a minha profissão. Tá? Trabalho por amor, né? Claro, a gente depende do salário. Sim. Do salário. Só que eu amo o que eu faço. Eu amo a minha profissão. E eu eu tenho certeza que Deus já começou a trabalhar na minha vida desde então, né? Só que para isso eu teria que passar por algumas provas. E, infelizmente, na coleta de lixo, eu acabei conhecendo a cocaína. Nunca tinha usado droga, não conhecia droga nenhuma. Só ouvi os outros falar, né? Cocaína, maconha. Só que eu nunca tinha chegado nem perto. E, infelizmente, um dia um colega de trabalho chegou em mim, né? Por causa do meu jeito de ser, eu sou um cara muito feliz, muito alegre. E esse cara chegou em mim e falou assim: eu tô ligado que você é loucão, que você curte, então eu trouxe para nós. E eu não tive coragem de falar para ele que eu não usava, né? Eu tive vergonha de falar para ele que eu era um cara careta, que eu não conhecia droga, que eu nunca tinha usado droga, né? E acabei experimentando e acabei ficando viciado na cocaína. Infelizmente, eu fiquei bastante ano nessa vida escura, né? De cocaína e droga e álcool. Mas Deus já tinha um propósito na minha vida. A empresa que eu trabalho, ela todo ano ela faz questão de pagar para os funcionários participar da corrida de integração, que é a maior a maior corrida aqui de Campinas. E em 2015, quando foi aberta as inscrições para a corrida de integração, e o nosso supervisor falou, né, que quem quisesse participar da corrida era só passar os seus dados para o técnico de segurança. E os coletores de lixo começou, né, a fazer os cadastros, passar o nome para poder participar, e começou a fazer uma aposta, uma brincadeira entre eles. E eu fiquei vendo ali, né, aquela euforia deles, né, um apostando com o outro, né, eu vou ganhar de você, você corre menos que eu. Aí eu fui e falei para eles, assim, eu vou dar meu nome lá também, eu vou participar dessa prova, eu vou participar dessa corrida. E vou ganhar de vocês. Só que assim, né, pela vida que eu vivia, eu só chegava no trabalho virado, só chegava no trabalho alcoolizado, drogado. Eles deram risada da minha cara. Eles deram risada e falou: você é difícil, hein? Eu falei: não, eu vou me inscrever. Eu falei: eu vou me inscrever e vou ganhar de vocês. Só não vou apostar com vocês. Não vou apostar, mas eu vou ganhar de vocês, pode ter certeza disso. E fui lá e me inscrevi, passei meus nomes, né? O técnico de segurança, ele fez a minha inscrição e ali ficou, né? Antes da corrida ali, todo dia os caras zoando entre eles, brincando, fazendo piadinha. E eu chegava lá e via aquilo, né? E eu já tinha um compromisso comigo mesmo, né? Eu vou ganhar desses caras. Já tinha colocado isso na sua cabeça, já que de alguma forma você ia deixar eles para trás. Sim. Quando chegou no dia da corrida, para ajudar, eu tinha um churrasco para ir no sábado. Um dia antes. E é tipo assim, né? Quando eu ia no churrasco, eu não ia no churrasco pelo churrasco. Eu ia por causa da bebida, por causa da droga, que eu sei que de alguma forma ia ter alguém sempre carregava com você, alguém sempre tinha. Então eu ia por causa disso. Carne eu nem passava perto da carne. Meu negócio era beber e cheirar cocaína. Beber e cheirar cocaína. Fiquei lá nesse churrasco até de madrugada. Quando eu fui ver, já era quase 3 horas da manhã. Eu falei: meu Deus do céu. A corrida. Eu tenho que ir pra corrida, né? E tô aqui ainda. Nossa, bebendo e usando droga. E ali Deus já começou a falar comigo, né? E eu peguei, despedi dos caras, nem peguei na mão de ninguém. Só falei: tô indo aí, tô indo. E fui pra casa pra tentar dormir. Só que
a cocaína é assim, né? Quando você cheira a cocaína, você chega em casa, enquanto não passa o efeito da química, você não consegue dormir. Você fica ligado, Você acelerado. fica. E eu deitei na cama para tentar pelo menos dormir, tirar um cochilinho um pouquinho, só que eu não consegui. Né? Fiquei ali deitado ali, com o estravado. Só que na hora que deu a hora de eu levantar para ir para a corrida, eu levantei, já peguei o tênis, um tênis que eu tinha achado no lixo, né? Olha. Peguei esse tênis e peguei uma bermuda qualquer lá, não era nem bermuda apropriada para correr. Pra corrida. Né? A camisa a empresa ia dar, na hora que chegasse lá. E fui para a corrida de integração sem dormir. E cheguei lá, né? Tem um pilotão elite e tem o pilotão prêmio, que sai atrás da elite. Sim. E depois do pilotão prêmio tem o geralzão, que é onde a empresa escrevia a gente. E qual prova que foi essa, Antônio? Corrida de integração. Corrida de integração. Da Água Costa, não, né? 2015. Não. Entendi. Legal. Antes desse período, então, pelo que eu entendi, a tua relação com o esporte era zero. Não tinha nada. Só aquela peladinha no final de semana. Nada. O meu negócio era trabalhar e sair do serviço, ir pro bar, beber, ou pra biqueira buscar droga. A minha vida era essa, né? Na verdade, eu não vivia mais, eu vegetava, né? Sim. Isso é importante você falar porque muita gente que ouve, muitas pessoas que talvez conhecem, que estão ouvindo a gente ou estão assistindo, deve conhecer alguém que está nessa situação e que talvez até enxergue no esporte uma solução, uma saída. Então, para você que está escutando esse programa, que está assistindo aqui pelo YouTube, pega esse link, pega esse podcast que você está escutando e já manda para essa pessoa que você conhece. Porque a partir de agora a gente vai entrar num período da história muito importante na vida do Antônio, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para quem você conhece, para quem você tem algum tipo de contato, que tem problema com drogas, que vai ser importante. Então manda esse link para ele, para que ele possa acompanhar essa história, e eu tenho certeza que, quem sabe, né, a gente consegue ajudar esse teu amigo ou essa tua amiga aí a sair dessa vida maldita que é as drogas. A gente sabe que a droga detona com muita gente. Feliz é aquele ou aquela que consegue sair das drogas. A gente sabe que a droga judia, a droga mata, ela acaba com a vida da pessoa. Então, que bom, Antônio, que você teve esse despertar pro esporte e chegou nessa primeira corrida em 2015. E aí você tá lá no pelotão geral. Eu creio que eu ainda doidão, né? Porque não sei se já tinha passado o efeito. Doidão ainda. E aí, como é que foi a largada? Então, e na hora que deu a largada, a Corrida de Integração de Campinas, ela reúne 6 mil pessoas, né? Quem sai lá no pilotão, lá atrás, lá no povão, cara, é um sacrifício para começar a correr. E eu saí empurrando, abrindo os braços assim para poder abrir caminho, né? Costurando. Porque você tinha uma aposta com seus colegas, né? Que você ia chegar primeiro que eles, né? Sim, né? Eu precisava chegar na frente deles. E até que eu consegui, depois de uns 600 metros, quase 1 km, eu consegui um espaço para poder correr melhor. Legal. Né? E fui passando. E graças a Deus, naquele ano, eu concluí a corrida de integração, os 10K, eu fiz para 38 minutos. Então sua primeira prova já foi de 10K? 10K. Sem treino nenhum? Sem treino nenhum. Que loucura. E aí, ganhou dos seus amigos, só por curiosidade? Cheguei na frente deles. Aí sim, é isso que a gente queria saber. Cheguei na frente deles, né? Mas o propósito de Deus para minha vida era maior, né, cara? O propósito de Deus E nesse dia lá, tinha 2 irmãos, Leandro Diniz e André Diniz, que são amigos meus de infância. Só que, assim, pela vida que eu vivia e a vida que ele vivia, eu não tinha contato com eles. Entendi. E, na verdade, eu nem via eles, né? Porque quando eu tava no bairro, se eu não estivesse em casa dormindo, eu tava ou no bar ou na biqueira, né? Só que eles passavam e eles me viam, né? Sim.
Via eu no bar, via eu usando droga, e eu não via eles, mas eles me viam. E nesse dia o Leandro viu eu cruzando a linha de chegada. O Leandro foi com o André foi correr, o Leandro foi só assistir. Eu assisti. E o Leandro me viu cruzando a linha de chegada, e na hora que o André chegou, ele foi falar pro André, falou assim, ó, tem um maninho aí da nossa quebrada lá que tá aí, e ele correu bem, cara. Ele fez para 38 minutos, 10K. E então eles foram me procurar, né? Naquele povão, aquela aglomeração de pessoas, e eles foram me procurar, até eles me encontrou na rodinha ali dos coletores ali, né? Um na resenha, um zoando o outro, aquela né? tiração de sarro. Sim, sim. E o André chegou em mim. O André falou assim, e aí, mano, beleza? Eu falei, ô, da hora, mano, e aí? Aí ele falou assim, o meu irmão não sei cruzando a linha de chegada aí, ele falou que você foi bem, né? E eu vim aqui para fazer um convite para você. A gente tem uma equipe, só que é uma equipe só de família. É eu, meu irmão, meu pai, meu tio, meus primos. E eu queria convidar você para participar dessa equipe com a gente, né? O nome da nossa equipe é Candelabro, né? E para você ver como é que Deus já tinha um propósito, né? Candelabro significa instrumento de luz, né? E ele me fez esse convite, eu falei assim, cara, eu não sei, né? Pensar aí, vou ver, depois te dou a resposta. Falei, não, vamos sim. E tipo assim, eu querendo me livrar do André logo para poder continuar na resenha com os caras. Não, cara... beleza, fechou. Tá tudo certo, né? Eu vou pensar, vou ver o que eu faço. Só que o André levou a sério, né, cara? O André levou a sério, Thiago. O convite foi de verdade, não foi um convite de emoção ali da hora. Foi. Não, foi verdadeiro. E ele já sabia mais ou menos o horário que eu chegava do serviço, né? E eu passava sempre em frente à casa da mãe dele, que a mãe dele mora na avenida principal do bairro, e ele já ficava ali já me aguardando eu descer. Todo dia que eu descia, ele, e aí, vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Aí você, me lasquei, esse cara não vai sair do meu pé agora, né? Então, eu falei assim, ô cara chato, hein? E até um dia ele conseguiu o Rafael fazer um treino com eles. Vamos fazer um treino, então eu falei, vamos fazer esse treino aí, vai. Aí assim ele para de mexer o saco e desiste, né? Aí ele foi, como a gente mora no bairro aqui, né? Ele falou o trajeto que ia fazer. Ele falou assim, nós vamos fazer esse trajeto assim, quem chegar primeiro espera o outro, fechou? E tipo assim, na mente dele ele ia chegar primeiro que eu, né? Sim. Aí você, deixa ele comigo. E nós foi, né? Fui ali uns 2 km ali do lado deles, só que tava muito devagar pra mim. Só que eu não tinha noção, né? Que eu não tinha relógio, não entendia nada de corrida, né? Na verdade, eu nem sabia que eu precisava do relógio. Só que como ele estava muito devagar, eu forcei o ritmo. Sim. Forcei o ritmo e fui embora. Larguei eles para trás. E foi que foi. Aí cheguei lá, sentei e fiquei esperando ele chegar. E aí? E eles? Aí na hora que ele chegou, ele falou assim, que faz muito tempo que você chegou, mano. Não. Tem uns 8 minutos aí. Aí ele se empolgou, né, o André se empolgou. Ele falou assim, então, cara, eu tô falando pra você, cara, você tem potencial. Né, e tal. Eu falei, sei não, cara, é muito cansativo, né? Eu já trabalho o dia todo correndo. Ou seja, nesse período, vamos fazer o seguinte. Nesse período, então, você fez a primeira corrida, você teve esse primeiro treinão com o André. Até então, eu tô entendendo que a corrida ainda não tinha te fisgado. Era só uma aposta que você tinha feito. Não, ainda não. E aí, depois você foi pra esse treinão pro cara parar de encher o saco, o André parar de sair do seu pé. E aí, mas até o momento a corrida ela não tinha passado pela sua... Ela não tinha te conquistado ainda. Não tinha, eu não tinha isso em mente. Eu não ia... Na verdade, eu não queria isso pra mim, né? Eu queria continuar bebendo a minha cerveja, eu queria continuar usando as drogas, né? Meu pensamento era esse. Só que depois que terminou esse treino, né, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, domingo a gente vai numa corrida, uma corrida gratuita, e eu vou arrumar uma inscrição para você. Eu falei, cara, não sei não, André, melhor deixar isso para lá, né? Ele falou, não, vamos, só para você ver como é que vai ser, vamos, né?
você vai conhecer meus tios, você vai conhecer a equipe. Eu falei, sei se... Não, ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu passo na sua casa 5 horas pra te pegar, beleza? Demorou? 5 horas Aí da eu não tive manhã, saída, diga-se né? de passagem, né? Isso, 5 da manhã. Aí eu falei, vai, vamos lá então, vai. Saí, quando chegou no sábado, né, cheguei do sábado por volta de umas 2 da tarde em casa do serviço, e eu já sabia que eu tinha esse compromisso no domingo com ele. Então eu cheguei em casa, eu tomei meu banho e deitei no sofá e fiquei de boa, né? Não quis sair pro bar mais igual eu fazia, né? Eu Já falei, não, segurou um hoje, pouco, né? hoje eu vou descansar. Diferente da última que você ficou até 3 horas da manhã na Sim, zoeira lá, bem né? diferente. E nós foi pra essa corrida no domingo, né? Ele passou em casa, pegou eu, a gente fomos. E quando chegou lá, ele me apresentou, os parentes dele, os familiares dele, né? Porque era uma equipe de família, né? Sim, sim. E eu sou muito grato por essa família, viu? Sou muito grato mesmo, porque eles me abraçou como se eu fosse parte da família deles, né? Legal. Me abraçou mesmo e Deus abençoe eles. E começamos a aquecer ali e tal, e o André mais o Leandro ficavam mostrando as referências para mim, né? Ó, falou, aquele cara ali corre bem, aquele ali corre bem, aquele ali é pódio, né? Já começou a mostrar os atletas pra você ali, quem era quem então? Sim, sim. E falou assim, ó, vai junto deles, vai na cola deles, né? E eu ficava quieto, não falava nada. Aí na hora que chegou na hora da largada, e nós se posicionou no pórtico de largada, tem aquela resenha, né? O campeão já tá aí, isso aqui já ganhou e tal e tal. Aquilo que acontece normal E em eu toda quietinho na minha corrida, né? ali. Aquela Eu zoeira quietinho normal, né? ali, sabe, todo acanhado. E o André foi e bateu no ombro do cara assim, ó. E falou assim, tem um maninho nosso aí também, que é da nossa equipe aí, ó. E esse maninho era eu. Aí você falou, quem que é esse cara? Sou eu? Corre bem. Aí, ele falou assim, cuidado, ele vai surpreender, falou pro cara. Vai Olha, surpreender, hein? jogou a responsabilidade pra você. Sim, e bateu no meu ombro e falou assim, vai lá e faça o seu melhor, né? Só que, tipo assim, aquela corrida foi diferente da corrida de integração. Por quê? A corrida de integração tinha inscrito 6 mil pessoas. Aí, com mais os pipoca e tal, Sim. dá umas 7 mil. Fácil. Né? E nessa corrida que a gente estava, não tinha nem 1.000, né? Tinha pouquinha pessoa. E na hora que deu a largada, eu pensei que era corrida de 100 metros. Quantos km foi essa daí? E era 5, né? Era 5? Era 5K. E eu saí igual um doido, né? Disparou. O André gritou, né? O André gritou, não! Segura, devagar. Segura nada, E eu segurei, né? Aí fazia aquele pilotão, tá? Junto comigo, os caras agitando o ritmo. E o André falou assim, ó, deixa ele puxar a prova, só vai junto com ele, deixa ele puxar. E nisso teve um carequinha que abriu, e ele falou assim, ó, vai junto com ele, só não puxa, mas vai junto, né? E ele foi abrindo e eu fui abrindo junto com ele. Ele foi abrindo e eu fui indo junto com ele. Só que, tipo assim, como o André falou que não era pra mim puxar a prova, ele tava uns 20, 30 metros na minha frente. E na hora que virou uma curva assim, eu sem relógio, sem noção nenhuma de quilometragem, na hora que virou uma curva, já era o porte de chegada. Putz. Aí você... Aí eu forcei, mas não ganhei dele, né? Ele foi campeão e eu fiquei em segundo lugar. Que legal. Segunda prova já. Né? Aí foi chegando todo mundo, aí o André chegou, o André falou assim, e aí? O que deu? Aí eu falei, fiquei em segundo lugar. Ele falou, sério, cara? Pô, que da hora, mano! Né? Ele já começou a comemorar e tal. E ele ficou mais feliz que eu. Porque ele sabia o que isso significava, né? E como é que ficou a sua cabeça nessa corrida? Porque eu tô percebendo que essa corrida, ela teve um significado maior pra você do que a primeira, do que a que você fez com seus amigos do serviço. Nessa corrida, então, que você já não foi pra zoeira, que você não foi, né, fazer uso de droga, tá? Você optou por ficar em casa. O que passou na sua cabeça, cara,
nessa que talvez tenha realmente de fato sido feita a sua primeira corrida? Então, Thiago, tipo assim, a corrida ainda não tinha entrado na minha, Então você só no pensou meu em disparar. DNA, né? Então, né, igual eu falei, o André ele ficou bem feliz mesmo comigo, ficou mais feliz do que eu. E conforme foi chegando a família dele, ele falou, aí eu Aquela falei pra festa. vocês, o cara ficou em segundo lugar. Então, agora nós temos um corredor de ponta na nossa equipe. Todo feliz. Mas eu nem tinha um que eu queria fazer parte da equipe. Eu quero saber. Bom, já corri com a sua equipe, agora você para de me encher o saco, deixa eu viver minha vida. Né? Só que o André é persistente, cara. Né? E aí, como é que foi depois? E na época, eu sou um cara meio leigo, né? Até hoje eu sou, por questão de redes sociais. Eu não tinha Facebook, eu não tinha Instagram. E o André tirou as fotos, fez um monte de vídeo, né? E postou no Facebook dele, né? Era o maninho dele representando a quebrada e tal. Todo feliz. Todo feliz, né? E ele postou e depois dele mostrou pra mim que ele tinha postado, né? Aí mostrou os comentários né, que o pessoal tinha comentado e tal. E falou assim, vamos continuar treinando, hein, mano? Vamos continuar treinando. Só que aí, tipo assim, eu já comecei a abandonar um pouquinho o álcool, já comecei a me dedicar um pouco mais nos treinos, né? Sem ele ninguém mandava te forçar mensagem pra nada. mim, ele me ligava. Não, ele não forçou nada. A única coisa que ele fazia era me convidar. Ele falava assim, aí, vamos treinar hoje? Ele ligava. Mas falar sobre você, por exemplo, parar de beber, parar de usar droga, nada. Ele só te convidava pro treino. Só convidava pro treino, né? Legal. Até que num certo dia ele mandou mensagem pra mim, né? E como eu tava correndo com tênis que eu tinha achado no lixo, né? E tinha uma corrida em Campinas, que era a corrida dos distritos de Campinas. E essa corrida, ela dava... Os 5 primeiros colocados tinham direito a um par de tênis. E da Skechers. Não era um tênis qualquer. Não era qualquer tênis, bom, né? Era um tênis bom. E ele foi e ligou pra mim. Ele falou assim, ô Carlinhos, tem uma corrida em Campinas, cara, que tá dando um par de tênis. Os 5 primeiros colocados têm direito a um par de tênis, cara. Né? Chegou a hora de você ganhar seu par de tênis. Né? E aí? Se você ficar pelo menos em 5º lugar, você já tem um par de tênis garantido. Né? E eu falei assim, André, sei não, cara, porque corrida que tem premiação assim, sempre tem uns caras bons, né? E na região de Campinas ainda, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa inscrição. Eu vou te presentear com essa inscrição. Já te pilhando de novo pra correr. E você só vai lá buscar um par de tênis. Ou seja, já sabia que pelo menos em 5º você chegaria fácil. Sim, ele sabia, né? Ele confiava muito, confia até hoje, né? Legal. E eu falei, se você quiser escrever, pode escrever, mas não garanto nada, né? Ele falou assim, não, já vou fazer agora. Eu já tenho seus dados aqui, já vou fazer essa inscrição agora. Né? E ele já fez a inscrição. E isso faltava 15 dias para a corrida. Né? Caramba. Então eu tinha 15 dias para me preparar para essa corrida de 6 quilômetros. 6 quilômetros. Legal. Né? E ele falou assim, hoje à tarde nós já vai treinar. Eu falei, não, demorou, vamos sim. E comecei a me treinar, né? Ele pesquisava na internet, né? Ele dava lá, eu entrava na internet lá, via alguns treinos lá dos caras, né? Tipo assim, a gente fazia, ele passava esses treinos para mim. Legal. Mais ou menos na base do que ele via na internet. Né? Na verdade, ele não passava para mim, nós treinava junto. Aí chegou no dia da prova, a locutora anunciando lá, né, com 5 primeiros masculino e 5 primeiros feminino tinha direito a esse par de tênis e tal. E eu falei assim, cara, se eu ficasse pelo menos em 5º, né? Tava bom. E ele falou assim, por que não, mano? Né? Eu falei, não sei, cara, tem muito cara bom aí, né? Tem os meninos da Orcamp. Os meninos da Orcamp, o que eles fazem? Eles estudam e treinam. Faz mais nada da vida. Então, e o que você faz? Eu trabalho, vou pro bar e de vez em quando eu treino. E ele falou pra mim assim,
mano, vai lá, cara, faça o seu melhor, né? Você não confia em você. Eu não tive o que responder pra ele, eu abaixei a cabeça. Fiquei em silêncio. E ele falou assim, mais uma vez, ele bateu no meu ombro e falou assim, ó, vai lá e faça o seu melhor, eu confio em você. E ele falou assim, só não vai me sair puxando a prova, hein? Né? Deixa os caras puxar. E ele começou a falar o nome dos caras, né? Aham. Ó, tem fulano ali que é favorito, tem ciclano que é favorito. Então, tipo assim, você não puxa a prova, mas também não deixa eles abrir pra você. Vai né? na bota deles. Passando as estratégias da corrida pra mim. Né? E tá na hora que deu a largada, um puxou, eu fui junto. Aí o outro veio, passou, começou a puxar, e ele falou assim, vai indo. Vai embora. Até que um cara da Orcamp liderou, né, moleque novo. E na época eu tava com 38 anos, a minha idade já tava um pouquinho avançada. E o moleque liderou e tipo assim, ele gritava, de longe ele ficava gritando pra mim, vai junto. E ele correndo atrás de você. Eu só escutava a voz dele. E eu fui junto com esse moleque. Eu fui. Aí tinha uma hora eu passava ele, outra hora ele passava eu ficava assim, aquela briga entre eu e ele. Sim. Até que quando chegou no 5º km, que era uma subida sinistra, né? Ele sentiu e eu abri, né? E saí da subida primeiro que ele. Você sabe, né? Que corrida de rua tem essa, né? Quem sabe Sim. da subida primeiro já tem vantagem. Quem sai já tem essa vantagem. É ali que o filho chora e a mãe não vê. Então, como Deus me abençoou, me deu força para mim ter mais força ali para subir aquela subida. Eu ganhei vantagem dele na subida e para quem não tinha esperança de ficar nem em quinto, eu fui campeão da prova. É nada. Palmas pra esse cara aqui, ó. Mas aí eu sou obrigado a falar uma coisa pra você. Você tem uma coisa que os outros atletas não têm. A gente sabe que o trabalho de coletor de lixo não é um trabalho fácil, que é um trabalho difícil, é um trabalho pesado. Sim. E querendo ou não, você já corre na rua pra poder fazer o seu trabalho ali. Então você tinha essa vantagem. Vamos ser justos aqui, porque os coletores de lixo têm essa vantagem com os atletas normais, que os caras correm o período inteiro de trabalho atrás do caminhão. Então, mano, ó, eu vou fazer justiça aqui dos outros atletas. Na verdade, você já fazia corrida, você só não sabia, né? Eu falo pro pessoal, né, que os caras falam assim, mas o seu trabalho serve como treino? Serve. Não é um treino específico, mas é onde é que a gente ganha resistência. Eu ia falar isso agora. Digamos que seja um treino aproximado com o treino de resistência. Pra quem não sabe, treino de resistência é quando você faz um percurso um pouco mais longo do que o normal e você tenta manter o teu ritmo ali, né? Mais ou menos isso. Você acostuma seu corpo a ter uma resistência para uma determinada distância, X ou Y, né? Não importa. E aí, cara, primeiro lugar, o que passou? Agora sim, eu quero saber o que passou na sua cabeça quando você chegou em primeiro, cara. Não é possível que a corrida não tenha te conquistado ainda depois disso. Não, aí a corrida me mordeu. Aí não teve jeito. Aí, caramba, eu acho que eu levo jeito pra isso. Não, aí me laçou de vez, né? Aí foi na hora que Deus falou assim, agora chegou a hora de você abandonar esse vício seu e vir para esse vício que é o esporte, né? Que é um vício abençoado, é um vício maravilhoso, que faz bem para nossa saúde, né? Muito bem, pausa nessa conversa. Eu sei que ela tá boa demais e é por isso que na próxima semana eu vou liberar a segunda parte desse programa, onde o Carlinhos, ele vai contar um pouco sobre a sua rotina esportiva, como é que é essa rotina esportiva hoje, como ele consegue conciliar o seu trabalho com o esporte e tem um pouco mais também da questão das drogas, como foi esse período das drogas, como a corrida e a fé o ajudaram a se libertar desse vício maldito que infelizmente afeta tantos brasileiros, afeta nossos amigos, irmãos, parentes. Talvez você tenha alguém assim na sua família, não sei, mas se você tem, compartilhe esse programa, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar a pessoa a encontrar uma saída. A gente sabe que as drogas não são um caminho
um caminho fácil de lidar, talvez seja até fácil para entrar, mas é muito difícil para sair. E o Carlinhos tem uma história de libertação, ficou livre desse vício maldito que são as drogas. Ele vai também falar um pouco sobre isso na segunda parte desse programa, tá? Então aguarde, porque a segunda parte tá boa demais e sai na próxima semana. Então fica de olho nas redes sociais do Corrida On Demand, fique de olho no feed aqui do programa, seja em podcast, seja em vídeo, para você não perder essa segunda parte, tá bom? Que ela tá tão boa quanto essa que você acabou de ouvir. E bora aproveitar então e compartilhar esse link nas redes sociais. Pega esse link, seja do Spotify, do Spreaker, da Amazon Music, eu não sei por onde você tá escutando, tá? Mas pega o link e compartilha nas redes sociais. Se você tá ouvindo o programa e ainda não segue o Corrida On Demand, já segue lá no Instagram também, @Corrida On Demand. Segue lá, porque no perfil a gente compartilha os nossos treinos pessoais, a gente compartilha aí dicas de alimentação, de nutrição, compartilha os treinos da galera que marca o perfil, a gente compartilha lá também, dá aquele salve, troca aquela resenha no direct, então tá muito legal. Corre lá pro perfil Corrida On Demand no Instagram, que é o nosso canal, um dos nossos canais principais de comunicação. Se você tá só ouvindo e não segue, se você tá só assistindo e ainda não segue, tá marcando toca, vai lá no Instagram, segue a gente, manda um salve que eu vou ficar feliz demais de te conhecer, beleza? E por falar em vida mais saudável, eu bati um papo com a Laís essa semana e nós gravamos algo sobre suplementação de carboidratos. Bora ouvir o que a Laís falou e eu volto já com novidades e os salves da semana, hein? Então fica ligado, esse recado tá muito legal. Ouve a Laís aí, eu volto já. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Laís e eu tô aqui para dar algumas dicas de nutrição para vocês. Nutrição esportiva, né? Como que a gente consegue introduzir a alimentação no esporte? Hoje nós vamos falar um pouquinho da suplementação dos carboidratos, né? Como que a gente consegue fazer essa suplementação líquida na nossa alimentação. E hoje eu tô trazendo para vocês 2 tipos aí de carboidratos que nós temos na suplementação, que é a palatinose e a maltodextrina. São 2 tipos de carboidratos, só que são fontes diferentes. Nós utilizamos esses carboidratos de formas diferentes, estratégias diferentes, para a gente poder desempenhar uma boa função no nosso esporte. Eu vou começar falando sobre a palatinose, a tão famosa palatinose, né? O que é e para que serve. A palatinose, ela é um tipo de carboidrato, né, como eu já falei, só que ela é de uma absorção lenta. Então, ou seja, nós utilizamos a palatinose quando nós temos um ritmo de treino maior. Então, ou seja, tem uma intensidade forte, porém o meu treino ele vai ser longo. Por quê? Como é um carboidrato de lenta absorção, o que acontece? Gradualmente, esse carboidrato vai fazendo efeito no meu organismo. Ele vai trazendo para mim essa energia que eu preciso. Ah, Laís, aonde eu encontro essa palatinose? Da onde vem, né? Da onde a gente consegue extrair? Porque nós sabemos que, mesmo sendo uma fonte de suplementação, nós extraímos a suplementação dos alimentos em si. E a palatinose nós encontramos na beterraba, na cana-de-açúcar e no mel. Então, como que funciona? A gente passa, esses alimentos passam por um processo enzimático, tá? Onde a gente faz a extração da palatinose, normalmente é retirado mais da beterraba. Como a beterraba ela contém uma quantidade de nitrato muito alta, esse nitrato ele vai ser transformado na própria palatinose, onde a gente faz um superaquecimento nesses alimentos, se extrai através de enzimas, e aí o famoso pozinho dessa palatinose. O que ela faz no nosso organismo, né? Para que serve? Ela nos ajuda, ela promove energia. Então, de uma forma gradual, ela vai aumentando a nossa energia no organismo e nos dando condição de desempenhar aí a nossa função no nosso esporte. Ah, Laís, mas assim, qualquer esporte que eu possa utilizar? A palatinose em específico, nós utilizamos em exercícios de grande tempo. Então, por exemplo, eu tenho um treino aí que eu vou fazer acima de 40 minutos. Então, o que eu faço? Eu faço o uso da palatinose, que aí, no caso, ela vem como um pré-treino, tá? Ela só é uso exclusivo de pré-treino, porque ela só funciona antes. Ela não tem nenhuma função pós o treino.
Então, antes do meu treino, eu uso ela aí 30 minutos antes, eu misturo ela na água e tomo para que ela venha me dar essa energia gradual para eu desempenhar o meu treino. Já a maltodextrina, que também é um tipo de carboidrato, um carboidrato complexo, que a gente fala diferente. A palatinose é um carboidrato simples, tá? A maltodextrina, ela é um carboidrato complexo, porém de rápida absorção. Por que rápida absorção? Ela dá pico de insulina no nosso organismo. Então, assim que eu faço a introdução dela, ela vai elevar o meu índice glicêmico, dar um pico de insulina e me dar aquela explosão de energia. Então, ou seja, são para treinos curtos, treinos que eu preciso de uma energia mais rápida. Então, eu tenho um treino curto, vou fazer o uso da maltodextrina, que vai fornecer para mim essa energia rápida que eu preciso. Da onde nós extraímos a tão famosa também maltodextrina? Ela vem aí nesses carboidratos complexos que a gente fala do milho, do arroz, da batata e do trigo. Por que eu falo carboidrato complexo, gente? Quando eu falo carboidrato complexo, eu estou falando que é uma junção de 3 carboidratos que são encontrados na alimentação: a frutose, a maltose e a dextrose. Então, a gente junta esses 3 e a gente forma a maltodextrina, que aí, diferente da palatinose, que é por um processo enzimático, ela é feita por um processo de hidrólise. Por isso que a absorção dela é mais rápida. Porque a hidrólise é o quê? É uma adição de água nesse processo, onde a gente faz uma quebra das moléculas, então a partícula dela vai ficar menor. E a partir do momento que eu inserir esse produto no meu organismo, ele vai absorver mais rápido, porque não tem que quebrar tanto. Por isso que aí o pico de insulina ele vai lá em cima e a gente tem essa fabricação de energia. Por outro lado também, além dela auxiliar nessa rapidez de energia, ela ajuda também no meu desempenho muscular. Então, ou seja, ela vai restaurar o meu músculo. Então, além dela ser um excelente pré-treino, então ela também me ajuda aí no pré, a maltodextrina é muito utilizada no meu pós-treino. Porque, como eu já falei, ela é um restaurador do glicogênio muscular. Assim que eu finalizo o meu treino, eu tomo ela para quê? Para que eu não venha ter dores. Então, ela vai me ajudar a restaurar esse glicogênio muscular para que no meu próximo treino eu possa desempenhar essa minha função. Então, fazendo um parâmetro rápido aí, só para a gente entender a diferença de um e de outro. Palatinose era de lenta absorção, maltodextrina, rápida absorção, né? Então, quando eu for desempenhar minha função, para eu saber o que eu vou usar, primeiramente eu preciso saber qual é o tipo de treino que eu vou fazer. Então, se eu tenho um treino curto, eu vou optar pela maltodextrina. Se eu tenho um treino longo, eu vou optar pela palatinose. Os dois são de ótima qualidade, pode ser utilizado. A única coisa que você precisa saber é o tipo do treino e o tipo de estímulo que você quer para o seu organismo e para o seu treino, beleza? E aí, pessoal, gostaram das dicas para vocês estarem utilizando aí no dia a dia de vocês? Seguem lá no Instagram, corre lá, tá bom? Lá também tem muitas dicas que eu venho falando para vocês e espero que vocês gostem. E essa foi a Laís mais uma vez aqui no Corrida On Demand. Ela sempre tá compartilhando muita coisa lá no seu perfil do Instagram, então segue ela lá. Então segue ela lá e o arroba dela no Instagram. E o arroba dela no Instagram é o Corre Lá no Instagram. Então o link tá aqui na descrição do perfil para ficar mais fácil, tá bom? Se você não a segue ainda, segue, clica aqui no link na descrição do programa, tá lá, segue essa jovem, porque ela tem muita dica, muita coisa boa pra compartilhar no perfil dela. Então vai lá, segue a Laís no Instagram, corre lá, corre lá. E depois desse trocadilho... Ó, você pode participar, tem novidade chegando pra você que tá ouvindo aí, pra você que tá assistindo também, fica ligado. Agora, pra você participar do programa através, ou melhor, agora você também pode participar do programa através de mensagens de áudio. Sim, plateia! E como você faz isso? Como você faz isso? Através disso aqui, ó, através disso aqui, ó. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Sim, você conhece esse barulhinho, é o WhatsApp. Agora você pode mandar o seu recado de áudio. Eu quero te ouvir no programa. Então manda a sua mensagem para o Corrida On Demand. E como você faz isso, né? Como você faz para participar do WhatsApp? É simples, hoje você já sabe como você manda áudio no WhatsApp. Não tem segredo nenhum.
Então, para você poder ter acesso ao número do WhatsApp do nosso programa, você vai ter que seguir o podcast lá no Instagram, @corridaondemand. Vai na opção de contato, lá vai ter o número do WhatsApp do programa. Você vai clicar lá, vai salvar na sua agenda como Corrida On Demand. Esse WhatsApp é o aqui da empresa onde são Demand, onde eu trabalho, onde eu faço o programa. Você vai mandar sua mensagem de áudio por lá, tá? Como você vai fazer? Vai clicar nesse link do WhatsApp que tá lá na descrição do perfil, tá bom? Vai gravar o seu áudio, mandando o seu nome, falando de onde você é, tá bom? E aí você vai mandar o seu recado. Pode ser o feedback do programa da semana, pode ser um salve pra alguém que você quer mandar. Eu quero mandar um salve pro meu tio que começou a correr, a gente vai soltar aqui. Quer mandar um beijo, quer fazer declaração de amor, manda, porque a partir do programa de número 8, que é a segunda metade desse programa do Carlinhos, vai ter mensagem de áudio, então manda sua mensagem, eu tô doido pra ouvir, manda que eu vou colocar no próximo episódio, tá bom? O programa tá evoluindo, tá crescendo, tá começando a acontecer bastante coisa legal e eu quero que você participe comigo dessa nova fase que o Corrida On Demand tá entrando, tá bom? Então vai lá, segue o perfil Corrida On Demand no Instagram, manda sua mensagem de áudio, tá bom? E eu vou ficar feliz demais de te ouvir, eu tenho certeza que mais um monte de gente vai ficar feliz de te ouvir também. Então, curtiu? Então grava lá e manda, beleza? E antes dos recados finais, se você acompanha o programa e ainda não segue, eu tô falando isso, gente. Tem gente que acompanha o programa através do Spotify, da Deezer, do Spreaker, no YouTube e ainda não segue o programa lá no Instagram. Segue, porque é lá que a coisa acontece. Como eu já disse alguns minutos atrás, lá a gente compartilha os treinos, tá? É muito legal você seguir por causa disso. Lá a gente compartilha os nossos treinos, tem os treinos da galera que marca o perfil Corrida On Demand. Sim, você pode marcar, não importa o seu treino, musculação, bike, natação, corrida de rua. Óbvio que o nosso assunto principal aqui é corrida de rua, mas se você pratica algum esporte, tá escutando, gosta do programa, quer participar, marca lá nos seus stories Corrida On Demand que a gente vai compartilhar. Eu compartilho todo mundo que marcou, eu tô compartilhando. Tem um monte de história legal, um monte de gente fazendo exercício, eu quero compartilhar os seus stories também. Então vai lá, segue, marca o Corrida On Demand. Além disso, além de compartilhar os stories da galera que motiva, né? Os treinos acabam motivando outras pessoas a praticar exercício. Tem também dicas de alimentação, tem informação sobre corridas, inscrições. Sempre a gente tá sabendo de alguma coisa, a gente compartilha por lá também. E sempre rola aquela resenha boa no direct, né? Aquela trocação de ideia marota. Então, se você não segue, tá perdendo tempo, gente. Segue lá, porque é bom demais, tá bom? Olha lá que você vai ver que tem, tudo isso que eu tô falando é verdade. Segue lá e seja bem-vindo à família Corrida On Demand. E é o seguinte, você pode seguir no Instagram, tem também o nosso canal no YouTube. Se você que só ouve o programa, segue lá no YouTube também, se inscreva, porque vão começar a acontecer vídeos, além de vídeos de corridas que a gente participa, vai estar acontecendo outras novidades lá no canal do YouTube também, coisas que não entrarão aqui pro feed do podcast. Então é importante para você que tá nas plataformas de áudio acompanhar também o Corrida On Demand no YouTube, e para você que tá no YouTube também ouvir o podcast, se inscrever em alguma plataforma de áudio aí, de preferência no Spreaker, para você poder ouvir o podcast, porque no podcast também vão ter programas exclusivos somente para o feed que não irão para o YouTube. Então você que está no YouTube, é importante você estar no podcast. Para você que está no podcast, é importante você estar no YouTube. E para você que está no YouTube, no podcast e não está no Instagram, é importante estar no Instagram também. Você que está no Instagram, não está no podcast e não está no YouTube, é importante você estar em tudo, gente, em tudo, tá bom? É importante você estar em tudo, porque, vale a pena você participar de todas essas plataformas, tá? E é isso. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. É isso aí, gente. Recado dado. Vamos que vamos, porque ainda tem salve pra mandar pra vocês. Lembrando, tudo que eu falei agora, o link está na descrição desse programa. Em áudio e em vídeo, é só você clicar e seguir a gente lá, beleza? E agora, trocando de trilha... Agora é hora da nossa plateia virtual ficar de pé, porque é hora das palmas. É hora de comemorar a galera que compartilhou os nossos episódios nas redes sociais. A gente vai começar pelo Spotify, então. Eu quero mandar um abraço pro Bruno. Pro Breno.
É que Breno e Bruno é parecido, gente, é parecido. É isso, faz parte. Quem nunca trocou um nome, né? Só não pode trocar o nome naquela hora errada, né? Porque senão... Como é que é o negócio? Não pode. Como é que é o negócio? Não pode. Não pode, porque senão dá ruim. Mas bora lá, então. Vou mandar um salve aqui pro Breno. O Breno, que eu conheci ele no Instagram, a gente trocou uma ideia essa semana também. Ele deixou um salve lá no Spotify. O Breno, arroba do Breno no Instagram é o BrenoRun21K10X. Esse é o perfil dele. A gente conversou pra caramba lá no Instagram. E o detalhe do Breno é que ele chegou até o podcast por indicação de uma outra colega da Ianca, do perfil Correndo Pra Maratona. Ela compartilhou nos stories dela lá, marcou a gente, ele segue ela, conheceu o podcast por lá, veio ouvir, gostou e mandou recado no Spotify, mandou recado lá no direct. Então, isso é muito importante você interagir por causa disso. Você ajuda esse nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Isso é muito legal e mais pessoas vão chegando à família Corrida On Demand. Então, Breno, obrigado pela tua participação. Ele mandou assim no Spotify, ó. Ficou top, ele comentou sobre o episódio que a gente fez anterior, sobre o programa da 17ª maratona, que eu conversei com o André. E ele comentou, ele deu a sua sugestão, né, o que poderia ser melhorado na prova. Ele mandou uma mensagem assim no Spotify. Ficou top, uma visão bacana de uma maneira em que nós corredores iniciantes entendem. Na minha opinião, sobre essa meia, faltou banheiro químico no percurso. É isso aí. A gente conversou sobre a meia maratona, os pontos positivos e negativos da prova. Foi minha primeira meia maratona também, então ficou um programa bem legal. Se você não escutou, volta lá no sexto episódio depois que você terminar esse aqui. Ouça, porque ficou bastante legal. Então, Breno, obrigado pela sua participação. Tamo junto e a gente se encontra aí na Maratona Internacional de São Paulo, que vai acontecer dia 7 de abril de 2024. E eu estarei por lá. Eu sei que você vai estar lá também, Breno. Eu quero te ver por lá, quero te dar um abraço. E também, se você tá ouvindo aí e vai estar na Maratona Internacional de São Paulo, dia 7 de abril, lá no Pacaembu, eu quero te conhecer. Então manda um salve no direct lá do Instagram. Eu quero te conhecer. Tem um post fixo lá no Instagram com todas as provas que eu estarei por lá, também com o Corrida On Demand. Então a gente vai estar fazendo vídeo. Eu quero te ver por lá pra gente postar essa foto juntos e vai ser bem legal te conhecer, beleza? Por falar em Instagram, vamos lá pro nosso Instagram agora, Plateia Virtual de Pé, porque tem bastante palma. Vamos dizer quem compartilhou e agradecer essa galera que compartilhou. Então, Plateia Virtual de Pé, batam palmas para ele, André Padilha, o convidado do episódio de número 6. Opa, efeito errado, não é esse efeito. Esse aqui é o da voz. Gente, é assim que acontece. Bora que voltar aqui. Não, cadê o efeito das palmas? Aqui, cadê? Aqui, achei. Agora sim, vamos lá. Efeito de palmas para a tela virtual para ele. Ai, programa ao vivo é assim, gravação ao vivo é assim, gente. Palmas para o André Padilha, que sempre compartilha os nossos episódios. Palmas também para ela, a Laís, que sempre compartilha. Uma salva de palmas especial pra ela também, Gislene Carmona, que curtiu, compartilhou e comentou. Aplausos também pra ele, meu papito, que sempre participa do programa. É isso aí, gente. Palmas pra ela também, pra Ianca, que através dela o Breno chegou até o podcast aqui. Então, palmas pra essa jovem que sempre nos ajuda. O Instagram dela é o Correndo Pra _maratona. Segue ela lá e manda um salve pra ela também. E pra fechar os compartilhamentos dessa semana, tem também o Breno Run. O Breno que compartilhou lá no Spotify. Ele também compartilhou lá nas suas redes e mandou um salve pra nós. E é isso aí, Breno. Tamo junto e palmas virtuais pra você, meu jovem. É isso aí, gente. Esse programa tá demais. E pra não ficar muito longo, eu quero só ler o nome da galera que mandou um salve no programa de número 6 lá no YouTube. O André fez outra campanha fenomenal. Botou todo mundo pra compartilhar no YouTube. Então, se eu fosse ler todos os recados aqui, a gente ficaria aqui 1 hora fácil, tá?
Mas todos os recados que a galera que conhece o André, que comentou, que ouviu o programa também por lá, deixou, foi com a história de superação do André, motivou muita gente, o André já motivou muita gente também, incentivou, isso é muito legal. Então eu te convido a ir lá no YouTube, no episódio de número 6, onde a gente fala sobre a 17ª Meia Maratona Internacional de São Paulo, que foi o programa que nós gravamos com o André, episódio de número 6, nas plataformas de áudio. No YouTube tem bastante recado lá, eu te convido para ler os comentários e para que você veja também o quanto é importante quando você é referência na vida de alguém. O André mostrou isso, que ele é um cara que é inspiração para muita gente, a sua história, os seus momentos de superação, incentivou muita gente. Essa semana também a gente recebeu bastante comentário de relatos, né, de pessoas que começaram a seguir o Instagram e por ver os nossos treinos, ver a gente trocar uma ideia no direct lá, isso acaba incentivando outras pessoas, isso é muito legal. Então eu quero te incentivar mais uma vez a conversar com as pessoas, a compartilhar os seus treinos. Fez treino, tira uma foto, posta, porque você com certeza estará incentivando outras pessoas a praticarem o treino, né? A estarem fazendo exercícios físicos. Isso é muito legal, isso é muito importante. E a gente não tem noção, na verdade, do quanto isso pode afetar a vida do próximo. Então, compartilhe sempre as suas histórias, o seu treino. Não cai nessa das pessoas ficarem te criticando porque você está se tornando um blogueirinho, não. Vai lá e faça, compartilhe o seu treino, porque alguém com certeza um dia vai te agradecer por você estar fazendo isso, tá bom? Então bora lá, porque a lista tá longa. Plateia virtual, você vai cansar de ficar de pé e aplaudir, porque tem bastante. Então bora lá. Vamos começar então agradecendo os comentários do YouTube. Quem comentou foi ele, André Padilha. Palmas pra ele. Ele que participa, ele comenta, ele compartilha. Esse cara faz tudo. E vamos lá, seguindo nessa lista aqui, ó, Cíntia Andruchak, ou Andruchak, eu não sei pronunciar o seu sobrenome, desculpa, mas é assim, Cíntia Andruchak. É isso aí. O Alisson Silva, Mônica Mota, Gislene Carmona, palmas para não pode parar de bater palma não, plateia, não pode não, vamos lá. O Jean Santos, o Hugo Farias, o Hugo é um cara sensacional, o Hugo fez aí uma maratona por dia, correu 365 dias, na verdade foi um pouquinho mais, que eu vi ele falando isso numa entrevista aí, ele correu na verdade 366 dias, 42 quilômetros, tem uma história sensacional. Dia 25 de fevereiro ele vai estar lançando o seu livro lá em Americana. E enfim, conheça a história desse cara e quem sabe em breve a gente não consegue trazer ele aqui, né? Quem mais comentou? Fernando Andrade comentou, palmas pra ele, não pode parar. Fernando Andrade, Elaine Messias Gomes, Muriele Queiroz, o meu pai comentou lá também no Instagram, a Mayra Campos, Urias Júnior, a Uyara Sampaio, a Glaciene Pereira, que é a esposa do nosso André, essa merece palmas também, que é uma grande guerreira. Obrigado pelo seu comentário, Glaciene, seja bem-vindo ao Corridão do Emende. Jefferson Matos, o Elbert Lopes, que também é um dos convidados que em breve estará gravando aqui com a gente, ele também tem uma história muito bacana de superação, está vivendo um período muito interessante da sua vida e ele vai estar aqui para contar a sua história também em breve, palmas para ele. A Bianca Gabriele, a Marimon